Olá, um bom dia a todos. A paz do Senhor. Hoje venho trazer para vocês uma oração. O Senhor tem falado muito ao meu coração, onde existem circunstâncias que cada um vivencia no mundo, começando dentro do nosso lar, começando dentro de nossa própria existência, relacionados com problemas de batalhas mentais, onde pessoas se sentem perseguidas, vigiadas por aquilo que não conseguem enxergar com os olhos físicos, mas têm a sensação de que estão sendo vigiadas. E também aquela situação que às vezes vivenciamos dentro de nossa própria família, que, como eu falo, cada casa é uma casa, cada caso é um caso. Amém? Muitos de nós, neste momento, podemos estar com a nossa fé desmaiada, podemos estar nos encontrando num beco sem saída, podemos estar sentindo-nos aborrecidos ou tristes com alguma situação que vivenciamos e permitimos viver. Então o Senhor me fala muito com um posicionamento. O que é certo, Rosângela. O que é errado, é errado. E eu digo que viver no mundo, do jeito que o mundo está, não está fácil. Muitas vezes nós encontramos obstáculos no nosso dia a dia, dentro do lar, com a educação dos nossos filhos, com a falta de desobediência, com rebeldia, porque nós estamos colhendo os frutos daquilo que plantamos ontem, lá atrás, quando tivemos a oportunidade de chamar numa correção, falar o que é certo e o que é errado, e explicar que nós somos responsáveis por tudo que plantamos, nós vamos colher, e temos uma certeza que com Deus nós iremos nos acertar. Para aquele que tem Deus, com certeza a misericórdia vai chegar e o Senhor vai nos justificar. Amém? Não é fácil, às vezes, estar num mundo onde existe muita toxicidade, onde o pecado começa em ver, observar, estar atentado à situação que nós vivemos. Amém? Então é difícil poder enxergar essa circunstância. Então eu venho trazer para vocês hoje uma oração que eu estou sentindo no meu coração desde que eu me levantei e já orei, já estudei a palavra, já conversei com Deus. E muitas vezes nós queremos, vou dar um exemplo para vocês, mudança de governo, mudança de parlamento, mudança disto, mudança daquilo, mas como dizem Romanos 12:2, que nós não venhamos nos acostumar e nem nos moldar com a circunstância que o mundo se apresenta, mas sim trazer um renovo na nossa mente e nos acondicionar uma mudança que venha trazer benefícios, não só para mim, para minha casa, mas para que venha trazer um benefício para a sociedade toda, inclusive para a nossa liderança como mãe ou como pai, e ter um posicionamento, ensinar os nossos filhos a ter um posicionamento perante as suas escolhas, porque, lamentavelmente, o mundo oferece muita coisa ali fora. O mundo oferece amigos, entre aspas, que quando você orienta seu filho em casa que palavrão é feio, lá na escola ele é tentado a falar os palavrões para se moldar ao mundo e essa mentalidade infeliz que existe, onde a toxicidade é fácil, é muito fácil deixar-se atentar e deixar-se empoderar por essas coisas. É muito fácil estar invigilante e menos preocupante, porque estou bem, não tenho batalha, estou no comodismo, se fumo, fumo, se bebo, bebo, eu vou na igreja, mas lá fora. Então, é muito triste ver esse tipo de mentalidade, de convencimento, essa mentalidade de ser
papais fictícios e mamães fictícias que, por proteção, ficam se permitindo estar acondicionado e manipulado aos filhos para fazer as vontades, e depois, quando chegamos na pátria espiritual, e o Senhor falará conosco: o que fizestes do meu filho, ao qual eu te dei como uma bênção para que você viesse orientá-lo ao bom caminho e ter um crescimento espiritual através do amor. Porque eu falo amor, porque quem ama cuida. Quem ama chama atenção, quem ama coloca de castigo e corrige. Com Deus não é diferente. Quando a gente se comporta mal, quando a gente não quer enxergar aquilo que é óbvio, nós somos tocados e começa um processo. Muitos estão sofrendo processos na dor, onde, por um exemplo, a pessoa é diagnosticada com um problema de saúde, não faz uma dieta, ela não se cuida, ela não vigia a boca, não vigia o olho para tentação, não vigia a boca para não cair em tentação e termina pecando e comprometendo com a sua saúde, com o seu corpo. Aí começa o colesterol, começa o triglicerídeo, começa o aumento de peso abusivo, começa uma diabetes. Aí a consequência pode chegar até mesmo em uma amputação, né? Vamos dizer assim. Então, tem uma palavra que nos fala que mais vale entrar no céu, né? Se o teu olho for motivo de pecado, mais vale entrar no céu cego que ir para o inferno com visão. Então eu deixo para vocês essa palavra, o que vocês estão fazendo da vida de vocês. Como pais, como esposo, como filhos, e com a parentela que o Senhor deu ao teu poder. Vocês sabiam que o ministério mais difícil para um homem e para uma mulher começa dentro do nosso lar? Por que eu digo isso? Porque esse ministério que o Senhor nos concede num entorno familiar, onde amar o próximo e fazer o próximo o que você gostaria que te fosse feito, muitas vezes parece que é uma coisa fora do normal, porque às vezes não conseguimos. Não é diferente comigo. Não sei se é diferente contigo. Porque são situações e são batalhas que o Senhor concede no nosso dia a dia, para que venhamos depois vitoriosos na presença do Senhor, dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei qual é a chave que tu está precisando no dia de hoje, para que o Senhor venha falar o teu coração, para que você se permita abrir a porta do teu coração e que o Senhor venha fazer parte da tua vida. Porque ser religioso é orar todos os dias, orações compulsivas que não saem do nosso coração, mas sim são orações que aprendemos interna infância, na maioria das vezes, que somos obrigados como crianças a ir a lugares que os nossos pais nos levam. Muitos nossos pais nos desviam do caminho desde pequeno, entregando situações e circunstâncias, comprometendo a nossa alma, compromissos e ritos e dogmas e crenças que nos limitam muito, né? E depois é tão difícil, muito difícil romper esses dogmas e essas crenças, porque lamentavelmente o ser humano precisa de um processo que às vezes dói muito, gente. Então, gente, eu queria deixar para vocês essa palavra, dizendo para vocês que não desistam da família. Não desistam dos seus filhos. Não abram a porta da sua casa para qualquer um entrar. Vocês sabiam que até mesmo os presentes têm que serem consagrados quando você recebe? Que você tem que consagrar a sua comida quando você está fazendo? Você tem que consagrar a sua água.
pedindo ao Senhor que aquela água venha trazer os benefícios que o teu corpo necessita através dos nutrientes que a água oferece, porque a nossa água ela vem muito tratada, promovendo problemas de saúde. E que no momento que você está orando, a sua água, ela recebe sim. Ela recebe bênçãos que vêm do céu, sim. Ela recebe também, traz cura para o nosso corpo. E assim é com a nossa mente. Assim é com as nossas atitudes. É difícil. Eu passo por isso todos os dias. Eu digo para o meu esposo, assim como quando eu chego e chamo a minha filha em particular para falar uma situação, eu sempre falo. E nós, às vezes, permitimos que as coisas nos acontecem para dizer, com medo de dizer não, ou porque talvez se eu disser não, vou ter uma incomodação, né? Mas, gente, às vezes o não de Deus é um sim para preservar a tua vida, para trazer um livramento e para te afastar de uma pessoa tóxica, insalubre, que quando abre a boca é só podridão, maledicência. Às vezes, um não de um pai e de uma mãe para os nossos filhos. Vou trazer um amiguinho. Não, filho, hoje não é possível. O filho fica triste, injuriado, às vezes desejando em pensamento alguma coisa ruim para o pai e para a mãe no momento de ira. Mas, às vezes, o pai ou a mãe estão sendo usados por Deus para que aquele amigo não venha na porta da tua casa, porque aquele amigo bebe, fuma, cheira, é invejoso, é maledicente, tem sentimentos ruins e tu considera ele como amigo porque ele te trata bem, até te oferecer um primeiro baseado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então eu quero convidar vocês para entrar numa oração. Levamos o nosso pensamento ao Criador. Pai, é tu, Senhor, que direciona tudo em nossas vidas. É tu, Senhor, que nos fala os corações. Nós, Senhor, como pai, como mãe, Senhor amado, querido, poderoso Deus, entramos, Senhor, em comunhão contigo nesse momento. Senhor, onde os nossos olhos não podem alcançar, que o Senhor esteja com os nossos filhos e filhas em nome de Jesus. Senhor, nós não sabemos o que eles estão pensando, Pai, mas eu peço que o Senhor chegue ali, Jesus, com a tua mão de poder, tocando, Senhor, nas suas mentes, consagra a mente dos nossos filhos a ti, Jesus. Amigo Espírito Santo, meu Rei amado e querido, é no nome de Jesus, Senhor, que eu entrego a vida dos nossos filhos e filhas, o nome e o sobrenome sobre a tua mão de poder, papai. Querido amigo Espírito Santo, entrego a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, Senhor, nosso cônjuge, Senhor, aqueles que fazem parte da nossa vida, Pai. Amigo Espírito Santo, seja tu direcionando, tocando os corações, Senhor, inquietando as suas almas, Senhor, para que eles possam, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, recorrer a ti em momentos de angústia, de tristeza, de ansiedade, depressão. Santo Espírito de Deus, amigo Espírito Santo, sabemos, Pai, que não é fácil viver, Senhor, nesse mundo tóxico, onde oferece tanta estupidez, tanta toxicidade, maldade, injúrias, tanta situação, Pai, que traz divisão, contenda, Senhor. Amigo Espírito Santo, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, apressa os teus passos, Senhor. Senhor, chega naquele que está triste, ansioso, depressivo, Pai, ali tentando contra até mesmo a sua própria vida, Jesus. Deus, afasta, Senhor, as pessoas em que amamos, Pai, aquelas que nós não conhecemos, Senhor, que estão no mundo perdidas, Senhor, esquecidas do valor da sua própria essência, Pai. Sabemos que do pó viemos e para o pó retornaremos, Jesus. Amigo Espírito Santo, fala o nosso coração, papai. Querido Deus, que o Senhor chegue ali com providência, Pai, tocando na mente, no coração, Pai, aquietando a sua alma, que ele pode estar se sentindo só, desprovido, Pai, de comida, Pai, de um emprego, Jesus. Querido amigo Espírito Santo, que o Senhor abra portas que nenhum homem pode fechar e que o Senhor feche portas que nenhum homem pode abrir, papai. Amigo Espírito Santo, eu oro por aquelas mães que estão no luto com seus filhos queridos, Senhor. Aqueles desaparecidos, Senhor. Amigo Espírito Santo, seja tu, Senhor, onde elas não podem estar. Amigo Espírito Santo, esteja com as viúvas, Senhor, muitas vezes desamparadas, entristecidas, vivendo a dor do luto, da perda do amor, com seus filhos, Pai, órfãos ali pequenos, Senhor. Amigo Espírito Santo,
É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, pelos idosos que estão nos asilos. Deus poderoso, seja tu ali, Senhor, com as suas enfermidades, com as suas memórias de dor. Pai, seja tu ali, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por aquele que tem gatilhos mentais e surtos psicóticos. Pai amado, querido, poderoso Deus, da ansiedade, onde o opressor vem para tirar paz, o sossego, trazer tristeza e angústia na alma, desespero e solidão. Amigo Espírito Santo, entra nesse quarto onde se encontra essa pessoa desesperada, angustiada, ou se ela está na rua, um síndrome de pânico, Jesus, cerca ela com teus anjos, Pai. Deus poderoso, seja o Senhor, papai, no controle de todas essas vidas, Pai, e cada situação eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Seja, Senhor amado, a tua vontade, assim na terra como no céu, no nome santo e poderoso de Jesus. Fala aos nossos corações, que não venhamos, Senhor, nos deter aos declives do mal, mas livrai-nos de todo o mal, Pai, do ver, do falar, do pensar, do agir. É no nome de Jesus que eu oro e que eu entrego vidas aqui hoje, situações que nós não conhecemos nas tuas mãos. Seja, Senhor, no comando e no controle de cada vida, no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus e aleluia.